Capítulo 14. Senhor Shirou, você tem um momento? Milímetro. O que há de errado, Garrett? Garrett muda ligeiramente quando Shirou se vira para olhar para ela, suas mãos ainda ocupadas com o corte dos legumes para o próximo almoço. Honestamente, há muitas coisas erradas com a situação atual, muitas perguntas que ela precisava de uma resposta para não enlouquecer. No entanto, ela manteve suas perguntas para si mesma, em vez de observar o par com o passar dos dias. Cada vez mais ela se convenceu de que nenhum deles é humano, ou totalmente humano. A clarividência de seu mestre tinha uma precisão terrível, e ela tinha de alguma forma usado magia semelhante ao que seu rei uma vez empunhava. Sir Shirou tinha, sem dúvida, usado os poderes de Mago Merlin, até mesmo chamando o nome de sua baia perdida de seu rei. E o rei dela, embora seu mestre a tivesse informado anteriormente, ela ainda estava chocada ao ver que o rei que ela tinha servido é uma mulher. Ela entende a noção, pois não havia nenhum líder em seus tempos que eram mulheres. Ela não conseguia entender as pressões que ela deve ter suportado, levando seu país apenas para que terminasse naquela colina amaldiçoada. Às vezes ela gostaria de ser tão livre quanto Sir Francis, mas infelizmente, Sir Francis é um pirata, enquanto ela é uma cavaleiro. Eles são apenas muito diferentes. Garrett, me perdoe, tudo bem perguntar, Garrett. Ele diz de repente, como se tivesse lido sua mente, e agora ela se pergunta se Sir Shirou tem clarividência como Vel. Não, eu não consigo ler mentes. Ele diz com um sorriso divertido, está escrito em todo o seu rosto. É isso, Garrett diz, preocupado, quando ela começa a limpar o rosto. Não importa. Ele abaixa a faca e se vira para ela. Engarrafamento as coisas não é bom. Então, se você tem alguma pergunta, pergunte. Bem, ela se sente um pouco estranha perguntando isso a ele em vez de seu mestre, mas talvez ele saiba também onde o mestre vai ocasionalmente. Parece que ela desapareceu. A primeira vez que isso aconteceu, ela quase desmaiou de choque, mas Sir Shirou estava lá para explicar que isso acontece de vez em quando. Acho que é para aqueles, S que ela continua mencionando. Sir Shirou acena. Sim, eu sei, é como outro mundo. Já estive em 2, mas provavelmente há mais Anami. Não sei como ela faz isso. É provavelmente também por isso que você não pode senti-la quando ela está fora. Você não está preocupado com ela embora? Pelo que você está dizendo, parece que ela sai com muita frequência. Ele franze a testa. Claro que estou preocupado. Toda vez que ela vai embora, não posso deixar de pensar nela. Ela é tudo o que me resta, mas ele então sorri. Se eu continuar me preocupando com ela, eu não vou a lugar nenhum, não é? Além disso, ela é forte, então o melhor que posso fazer é confiar nela. Confiar. A última vez que ela confiou em alguém, ela pagou com a morte. Ela poderia fazer isso mais uma vez? Dentro de um campo aberto de grama, onde os ventos sopram suavemente através, criaturas de muitos tipos estão em cima dele, alimentando-se da grama para sustento. Ou teriam sido se meu brimstone elemental não queimasse todos eles e toda a grama também, deixando para trás apenas restos negros da outrora bela ilha. Ilha. Sim, este campo está em uma ilha flutuante para ser exato. Não é legal? Estou em uma ilha, flutuando no céu, com o céu azul claro acima de mim e um mar de nuvens abaixo, cercado por ainda mais ilhas. Não só isso, há esses rios de água fria que fluem no ar, conectando cada uma das ilhas como uma espécie de estrada mística estranha que o levou junto. De qualquer forma, apesar de como esta ilha era legal, meu novo brimstone elemental é mais importante, então eu deixei ela queimar tudo aqui para ganhar algum bom ex. E rapaz, deixe-me dizer-lhe, esta nova garota que eu tenho é incrível. Nome, brimstone elemental. Idade, sexo, proprietário, Sunaka Anami. Nível, 53 ex, 12.100 200.000, HP, 1166, 1166, 19.43 HP min. MP, 74650106000, 204.93 MP min. Vigor, força, 32. Vitalidade, 22. Destreza, 85, mais 20. Inteligência, 253, mais 128. Sabedoria, 232, mais 128. Sorte, 12. Habilidades, Brimfire, LV76, Voo, LV70 Brimstone, LV52, Resistência Mágica, LV60, Speed Burst, LV20, Lamento, LV Max. Só de estatísticas, ela não parece tão impressionante, mas quando você olha para essas habilidades embora, estou começando a ver porque ela custou uma quantia tão absurda de dinheiro para comprar na loja. Ignorando o fato de que ela tem voo literal, suas habilidades Brimfire e Brimstone eram enlouquecedoras por conta própria. Brimfire LV76 a 12% são as chamas que queimam nos infernos isolados, mantidas longe do resto do mundo, pois temem que a corrupção que tinha dentro consumisse todas elas. Ele dispara com luz não natural, a malícia que ela criou de transformar a chama outrora brilhante em um vermelho escuro e marrom.
Dizem que aqueles que forem pegos por ela nunca seriam extintos de sua chama. Permite a criação e manipulação do fogo de borda Brinfire e não pode ser posto para fora, a menos que os inimigos, resistência mágica, seja maior do que a saída de poder concede passivamente mais 76 inteligência e sabedoria, devido a circunstâncias especiais. O ganho de ex para esta habilidade é triplicado. Está se aproximando de Naruto, exceto que os incêndios são vermelhos escuros em vez de pretos. Estranhamente, apesar da descrição dizendo que a chama é alimentada por corrupção e outras coisas, não é realmente demoníaca, e meu elemento santo não está reagindo a ela. Além disso, esse ganho passivo mais 76 é estúpido. Brimstone LV 52 a 76%, as cinzas do inferno se aglomeravam e endureciavam pelas maldições do fogo. Não apenas pesado e durável, sua superfície absorve prana ao redor, fazendo com que a pedra endureça ainda mais. Parece a essência do inferno que uma vez residia dentro ainda queimada dentro dela, mesmo como brasas. Permite a criação e manipulação do enxofre e enxofre absorve passivamente prana ao redor. Prana absorvida pode ser usada como suplemento para o rodízio ou para endurecer o enxofre. Concede passivamente mais 52 inteligência e sabedoria. Devido a circunstâncias especiais, o ganho de ex para esta habilidade é triplicado. Mais uma vez, essa coisa não é considerada demoníaca apesar de suas origens. De qualquer forma, este é o outro lado de sua proeza mágica, permitindo que ela crie grandes pedaços de rocha negra que ela pode disparar contra os inimigos, construir uma parede com, ou apenas bater a cabeça dos inimigos com. Mais uma vez, esse mais 52 é igualmente louco. Ainda assim, eu sou apenas nível 31 e minhas estatísticas são mais altas que a dela. Pergunto-me o que isso diz sobre mim. Agora, apesar de tudo isso, há problemas e problemas gritantes que eu vou precisar para cobrir o meu Brimstone Elemental de. A primeira é sua força abismal e vitalidade. Um golpe perdido de um inimigo poderoso vai derrubar seu HP para zero em um instante. Sim, ela é capaz de bloquear usando seu enxofre, e tudo, mas e se um ataque aterrissar de qualquer maneira? E há aquela destreza. Admito que é melhor do que sua força e vitalidade, e sua Speed Burst dobra por um curto período de tempo, mas não é suficiente. Em conclusão, ao contrário de mim que é um mago de batalha, meu Brimstone Elemental é um completo encaster, ficando para trás e disparando das linhas de trás, que é bom, na verdade, vendo como todos os meus companheiros atuais realmente não lutar a partir das linhas de trás. Bem, exceto Francis, mas ela é um pouco gung-ho, então ela não conta. De qualquer forma, agora que terminamos de exterminar esta ilha, por que não vamos para a próxima? Já que é minha primeira vez aqui, eu decido usar o rio flutuante para me levar para a próxima ilha. É muito divertido, na verdade. Lutar contra monstros de pássaros enquanto faz isso não é tão divertido. Mergulhou em mim e quase me mandou para fora do rio. Acho que não vou andar pelos rios da próxima vez. Agora, pelo que posso ver, cada ilha parece ser um bioma independente, segurando diferentes faunas e monstros em cada uma. O que acabei de pousar é uma floresta tropical, aqui depois disso é uma savana, e eu posso até ver um deserto a uma distância. E depois aos estranhos, como a ilha que está de cabeça para baixo e tem árvores vermelhas, que também estão de cabeça para baixo. Ou literalmente apenas uma ilha feita de mármore liso, com cogumelos verdes gigantes sobre eles. Sim, vou ter que visitá-los. Tudo bem, então primeiro, use apenas enxofre, ok? Eu digo. O Brimstone Elemental olha para mim por um momento, antes que ela acenasse ligeiramente, desativando o pequeno manto de Brimfire que ela tinha flutuando ao seu redor. Ao contrário da primeira ilha em que caí, esta floresta está cheia de coisas, e não quero que tudo desapareça só porque queria ver a floresta queimar. Claro, ver as coisas queimarem é realmente interessante e tudo mais, mas itens são mais importantes. Pelo que posso reunir com meus olhos místicos, esta ilha é habitada por sapos e pássaros. Sim, sapos e pássaros. Todos variam em tamanho e perigo, mas todos carregam o mesmo veneno dentro deles. Eu não sei se eu posso obter algo como atributo encantado, veneno deles, mas ei, eu nunca vou saber se eu não tentar. Apesar de como eu estava animado, a exploração florestal não era realmente tão interessante. Os sapos e pássaros, embora ágeis e com veneno forte, eram frágeis como merda, e várias balas reforçadas com o atributo, dragão, a cabeça e peito eram suficientes para matá-los. Eu peguei vários baldes de veneno, e enquanto estou aqui sentado e analisando, meu Brimstone Elemental está ocupado usando seu enxofre como machado glorificado para cortar as árvores em busca de materiais. Por que estou pegando madeira? Bem, eu não consegui a conquista, Garinwood, ainda, então por que não, certo? De qualquer maneira. Devido a certas ações, você ganhou a habilidade Poison de Miorga? Depois de alguns cutucando e analisando, eu tenho a habilidade. O nome é um pouco estranho, e o processo demorou um pouco mais do que eu gostaria, mas eu fiz isso. Veneno de Miorga LV1 a 0% veneno. Foi uma das primeiras armas que cultivamos da Mãe Terra. Atingiu o coração, não se importando com a força e defesas que eles tinham. Agora, seu poder está em suas mãos.
permite que você dispare um parafuso de energia infundido com veneno. Qualquer alvo, vivo, é atingido sofrerá sob a doença, envenenada. Custa 500 MP para demitir. Inimigos infligidos com envenenados, lentamente perderão sua saúde. Seu HP diminuirá 1% a cada 5 segundos. Envenenado, pode ser curado. Upgrades de habilidade necessários para corrigir isso. Agora, não parece tão impressionante no início, mas se cada nível para cima diminuiu a MP necessária e aumentou o dano ao longo do tempo, isso não seria quebrado? Quero dizer, mesmo que ele tampe em 20% a cada 5 segundos, isso é apenas 25 segundos antes do inimigo morrer. Tipo, uau! De qualquer forma, depois de esperar um pouco mais, Brimstone Elemental terminou sua madeira e eu recebi um bom suprimento de madeira. Infelizmente, é só madeira comum, e de repente não peguei fogos de artifício saindo da minha cabeça, mas não consigo tudo, certo? Com esta ilha limpa de tudo, eu faço o meu caminho para a próxima ilha, desta vez voando para lá. Ou pelo menos, eu queria, mas assim que me aproximei da ilha da savana. Atenção! LV85 recomendado. LV85 recomendado? Isso apareceu. E compreensivelmente estou confuso, então olho para a ilha anterior e leio sua descrição. Rainforest Fauna Desma, LV35 recomendado, uma vez uma ilha cheia de árvores e vida selvagem, agora apenas a terra estéril está em seu lugar. Seu monstro. Deveria ter lido a descrição antes de destruir todo o lugar. Então eu olho para as outras ilhas e como essa, cada uma tinha níveis recomendados por conta própria. Pelo que vejo, quanto mais longe eles estão desde a ilha inicial, maior é o nível recomendado, embora com algumas exceções aqui e ali. E aí ele clicou comigo porque a recomendação de Ayuriel era tão baixa. Está em média todos os níveis das ilhas. Um frio me assusta enquanto vejo um dos monstros vagando na ilha da savana. É um grande T-Rex com pele azul cobrindo, que acontece de estar queimando com fogo azul também. Parece legal já, mas seus 1 milhão de HP cimentaram o fato de que eu não vou lutar contra essa coisa por um tempo. Na verdade, eu provavelmente posso tentar tirá-lo com a minha nova habilidade venenosa, mas eu não sei se o T-Rex pode lutar. Quando isso me parou? Então, com meus olhos místicos ativados, eu apontei. Uma bolha verde clara de energia se forma na palma da minha mão, e no meu comando, o parafuso de energia é disparado, voando para frente e atingindo o grande T-Rex azul em seu olho esquerdo. Ele grunhe de dor, e vira-se para o ar, fogo azul em chamas, pronto para me queimar. Mas quando olhou para o ar, eu não estava à vista. Porque estou relaxando debaixo da ilha, usando meus olhos para monitorar quando o T-Rex vai morrer como trapaceiro que eu sou. Como esperado, sua enorme piscina HP começa a cair a cada 5 segundos. O T-Rex olha ao redor em confusão, claramente confuso porque de repente está tomando danos, não percebendo que suas entranhas estão lentamente sendo dilaceradas pelo veneno injetado. Lentamente começa a enfraquecer. Ele cai no chão, as chamas ao seu redor escurecem, e sua respiração se torna irregular, desesperada enquanto tenta sobreviver ao que está atacando. Então, o fatídico evento ocorre, e seu HP finalmente cai para 0. O T-Rex solta um último lamento, antes que sua cabeça caia, e ele morre. Você matou um Gregorian Dor. Ganhou 5 milhões Você aumentou X4. Você ganhou 7x, Azur Pelt, 2x, pena de Azur. Bem então, 5 milhões de um T-Rex, hein? E de alguns escoteiros, eu posso ver. Mais 7 T-Rex e um gigantesco no centro da ilha. 35 milhões de hein? Não vou atrás do paizão a menos que eu saiba que meu veneno pode derrubá-lo, mas eu definitivamente estou derrubando aqueles 7 T-Rex com o meu veneno. Então, usando a ilha como meu disfarce, eu vou ao redor do perímetro da ilha, disparando meus parafusos de veneno no insuspeito T-Rex antes de voar de volta para o fundo da ilha, esperando lá enquanto vejo seu HP coletivo começar a se desfazer. Felizmente, eu já estava escondido sob a ilha quando o maior T-Rex do grupo ficou alertado para seus companheiros moribundos. Começa a rugir, chamas azuis dançando ao seu redor enquanto o ar ondula e o chão se quebra. Ele ruge de novo e de novo, claramente tentando encontrar onde estou, e no processo ele libera cada vez mais poder, queimando a savana em que está e quebrando a ilha. Na verdade, tive que largar o fundo da ilha, porque as ondas de choque que ela lançou realmente me atingiram, lidando com os impressionantes 5.000 HP. Isso é pouco menos de 1/3 da minha piscina HP, e isso são apenas as ondas de choque de seus rugidos. Quão poderosas seriam essas chamas? Sim, eu não vou atrás daquela coisa tão cedo, mas essa demonstração de poder é finalmente desperdiçada, como o T-Rex final finalmente morde a poeira, caindo morto na terra rachada antes de começar a desaparecer. Você matou Gregorian Dor X7. Ganhou 35 milhões Você aumentou X5. Você ganhou 52x, Azur Pelt, 11x, pena de Azur X2, osso gregoriano, Poison de Miorga aumentou X2. Ah sim, nível 40 BB.
Cara, essa corrida de poder com certeza é boa, mas acho que é hora nobre para escapar. O garotão está tentando me encontrar, e eu não tenho muito o que fazer aqui. Então, com propulsões prana readied, eu estourei para frente e para longe da ilha, tomando cuidado para não atrair o ainda muito irritado T-Rex. Agora, eu teria caído na ilha deserta, mas eu vejo algo estranho à distância e decidi visitar isso primeiro. E garoto, como isso é estranho. Dunstadia, uma cidade humilde sentada no topo de uma pequena ilha. Assim como outros como ele, uma grande cúpula translúcida cerca a ilha, forçando qualquer ameaça e dando proteção aos que vivem dentro. Como diz a descrição, esta próxima ilha está coberta por uma grande cúpula azul translúcida, uma que me deixa voar sem problemas. A ilha em si não é tão espetacular, com apenas macieiras decorando suas planícies gramadas, mas o que mais me interessa é a vila medieval sentada no meio, e o grupo de pessoas esperando do lado de fora, me observando como eu entro em seu domínio. É esquisito. Quero dizer, eu já conheci os dragões e eles definitivamente não são NPCs, mas desta vez as pessoas são humanas, e isso só parece estranho. Eu realmente não sei como descrevê-lo. Bom dia para você, viajante. Um homem barbudo dá um passo à frente e diz, um sorriso educado em seu rosto. Viajante de novo. Ele sabe que sou de outra dimensão? Oh, bom dia. Eu digo, e de repente a massa de pessoas atrás do homem barbudo suspira, como se algum peso invisível tivesse sido levantado no momento em que minhas palavras saíram. O que há de errado? Não se preocupe com isso, viajante. O homem diz, desta vez seu sorriso mais genuíno. Estávamos com medo que você tornar-se vigoroso. Oh, Ix, parece que esta vila não teve muitas boas experiências com pessoas como eu, hein? Bem, eu vi esta ilha e queria visitá-la. Quero dizer, eu tenho me movimentado de uma ilha para outra, então é meio estranho ver onde monstros não estão tentando me matar. Ah, você poderia ser um lutador também, viajante? Milímetro. Oh, e apenas me chame de Anami. Ser chamado de viajante, o tempo todo parece estranho. O homem dá uma risada calorosa. E eu sou Oswald. Bem-vindo ao Dunstadia, viajante Anami. Este é incrível. Então você só troca coisas por pontos, e depois usa os pontos para comprar outras coisas? Sim, essa é uma ampla descrição de como funciona. Oswald, o chefe da aldeia como descobri recentemente, responde. Estou surpreso que você não sabe sobre isso. Ele então continua, olhando para mim questionavelmente. Ah bem, eu não me arrisco muito, então eu nunca vi como essas coisas funcionam, sabe? É uma meia mentira, mas ele não precisa saber, certo? De qualquer forma, agora que a aldeia sabe que não vou extorquí-los, vou fazer o Oswald me guiar pela aldeia. Como eu vi de fora, a vila é bastante pequena, com apenas uma população de 58 pessoas atualmente vivendo aqui. A tecnologia é mínima, e a maioria dos aldeões se dedica à agricultura. Mas então chegamos ao chamado obelisco, e ó menino fez meu cérebro explodir quando eu percebi o que é. É um fucking loja de itens. Claro, não é completamente a mesma coisa. Eu uso dinheiro, enquanto o obelisco usa em pontos algo que pode ser recolhido vendendo qualquer coisa para ele. E por qualquer coisa, quero dizer qualquer coisa. Aparentemente, uma das crianças decidiu que seria divertido tentar vender sujeira para a coisa e acabou recebendo alguns pontos em troca. Então, sendo o garoto que ele é, ele usou esses pontos para comprar alguns brinquedos para brincar, foi repreendido por sua mãe por usar esses pontos em coisas inúteis. E ele nunca comprou um brinquedo desde então. Ele ainda recolhe sujeira até hoje. Compreensivelmente, vender montes de sujeira não vai te dar muito, mas isso prova que o obelisco aceita qualquer coisa, e isso é grande, muito grande. Mas assim como o obelisco, é uma bênção, não é de graça. Como qualquer imóvel, o obelisco requer pontos todos os meses para continuar funcionando, ou então ele vai desligar e derrubar o escudo ao redor da ilha com ele, abrindo a ilha para ataques de monstros. É a razão pela qual todos eles estão trabalhando nos campos, trabalhando para coletar produtos, tanto para comer quanto para vender para o obelisco. É por isso que há macieiras por toda a ilha, pois elas estão lá para dar um suprimento constante de maçãs, tanto para vender quanto para comer, embora a maioria das pessoas vendam por pontos para garantir que o obelisco continue funcionando. Como o próprio Oswald disse, não é a pior vida, mas eles não podiam fazer nada além de lentamente evitar a desativação do obelisco. E esse é um destino pior do que a morte, eu digo. É por isso que mesmo que não haja uma busca que me exija fazer isso, quero ajudá-los. Você gostaria de trocar X5349 Wood Logs por 10.698 pontos? N. Viajante Anami, N. Instantaneamente, os troncos armazenados no meu inventário desaparecem, e em seu lugar, aparece o que parece ser os pontos, simbolizados como bilhetes roxos. Oswald, quanto 10.000 pontos podem te pegar? O chefe da aldeia pisca por um momento bem, bastante. Por que você pergunta? Se você tivesse tanto, o que você faria com ele? Eu pergunto sutilmente.
Oswald fica em silêncio por um momento, claramente ainda confuso porque de repente estou perguntando isso, antes que ele sorria. Eu sou o chefe desta aldeia. Se eu puder ajudar meu povo, então eu faria qualquer coisa. Eu vejo. Dar 10.698 pontos para Oswald. N. Bem, aqui está. Eu vejo a lenta ascensão dos olhos de Oswald, a realização assustadora do que eu tinha acabado de dar a ele, e ele se vira para mim, claramente chocado. Sua boca se abre e fecha, sem saber o que dizer, e para isso eu sorrio. Você mesmo disse. A vida aqui poderia ser melhor, mas você não tem pontos suficientes para melhorar. Bem, aí está. Mas, por quê? Meu sorriso cai um pouco nisso. Eu não gosto de estagnação. Eu digo, relembrando aqueles dias antes de eu vir para este universo, de eu apenas escravizar naquele escritório, fazendo o meu melhor para cumprir meus fins. Para mim, não poder melhorar é pior do que a morte. E, bem, eu acho que você acabou de me lembrar de quem eu costumava ser. Seus olhos se ampliam enquanto eu continuo minha explicação. Eu nem sempre fui assim. Eu costumava ficar preso em um lugar, fazendo as mesmas coisas mundanas para me manter vivo. Olhando para trás, eu quase sinto falta, aquela sensação segura de fazer a mesma coisa dia após dia. Mas se eu não tivesse sido embora, então eu não teria visto as maravilhas que o mundo tem. Eu não teria me tornado quem sou hoje. Eu não teria me deparado com esta aldeia. Viro-me para ele, e sorriu. E eu nunca vou mudar isso. Viajante. Oswald sussurra junto com os outros aldeões que tinham. Acho que estava muito no meu monólogo para notar os outros aldeões chegando. Pensando nisso, estão todos me encarando com temor? Espere, alguns deles estão chorando também. Quer dizer, eu não estava dizendo nada triste ou obrigado. Ele diz que se curva com o resto da aldeia, e eu não posso deixar de me sentir um pouco envergonhado. Tudo o que fiz foi trocar os troncos de madeira que meu brimstone elemental recolheu daquela ilha da floresta tropical. A reverência que eles têm em seus olhos não parece certa, sabe? Nenhum problema. De qualquer forma, provavelmente devemos fazer algo sobre defesa. O que você quer dizer? Uma das mulheres fala. Mais cedo, vocês estavam com medo que eu fosse extorquí-lo por pontos, certo? Em seus acenos, eu continuo. Agora que vocês têm pontos suficientes para fazer melhorias sérias, qualquer um que viesse aqui iria querer um prêmio cada vez maior de vocês. E eu não acho que ninguém quer isso. Mas como podemos fazer isso? Nós somos apenas aldeões. Oswald disse. Meu sorriso retorna. Minha guia, Skill Store, emite um bip para a vida no canto da minha visão. Hora de quebrar o meta. Sir Garrett. Arturia mal conseguiu reinar seu grito enquanto olha para a mesa de jantar, e os dois indivíduos atualmente comem nela. Garrett endurece, rompeu com sua conversa com Shirou, e ela lentamente se vira para encontrá-la. Boa tarde, meu senhor. Ela diz humildemente, claramente angustiado. Shirou, você é? Irisviel diz da esquerda. Não. Garrett é o servo de Anami. Ela só está ficando comigo. Shirou diz simplesmente a pergunta de Irisviel. Ele então coloca uma mão assegurando no ombro de Garrett, e o cavaleiro se acalma. Garrett respira fundo, e liberando, ela olha para Arturia. Sir Shirou está certo. Eu sou o servo Lancer, mas meu mestre me pediu para ficar escondido. E então ela fica mansa de novo. Embora eu tenha falhado nisso. Vai ficar tudo bem, Garrett. Shirou diz, sorrindo, antes de se virar para as duas mulheres na porta. Então, há alguma coisa que você quer? As duas mulheres congelam por um momento, antes de se lembrarem de sua razão de virem aqui em primeiro lugar. Eu gostaria de perguntar por que você foi capaz de trazer o a Jardim de Avalon. Saber responde por ambos. Shirou franze a testa por um momento, e seus olhos ficam maçante em pensamento, antes que ele acena. Eu não me importo de explicar. Sente-se primeiro, porém, eu vou pegar um pouco de chá. E com isso, Shirou se levanta de seu assento e parte para a cozinha, deixando Garrett sozinho com Irisviel e Arturia. Suor frio começa a se acumular na parte de trás do pescoço. Desculpe por se intrometer, Lancer. Irisviel diz feliz, tomando um assento na longa mesa de jantar. Eu também, Sir Garrett. Arturia segue educadamente, tomando um lugar ao lado de seu mestre de atuação e confidente. O silêncio parece se estender, e Garrett não pode deixar de se sentir tonto. Afinal, ela está sentada na mesma mesa que Irisviel, cuja beleza combinava até com a de Lady Guinevere, e Arturia Pendragon, seu rei de seu tempo como cavaleiro da mesa redonda. Foi difícil não se sentir minúsculo enquanto ela se senta junto com os dois. Felizmente, antes que ela pudesse desmaiar, Shirou retorna com várias xícaras de chá, todas bem colocadas na bandeja de metal que ele está carregando. Aqui está você. Ele dá a todos um copo cada um antes de se sentar ao lado de Garrett. Ele respira fundo e começa. Daqui a um mês, a lama do grau queimará Fuyuki, matando quase todos. Eu era um dos sobreviventes. Eu me vi andando, me empurrando para andar mesmo quando minhas pernas estavam ficando dormentes. As pessoas me ligaram, choraram por minha ajuda, e me amaldiçoaram enquanto eu passava por eles. Naquela época, eu só me importava em sobreviver, mas... Ele fica em silêncio por um momento.
No final, o fogo se tornou demais e eu caí. Eu não sabia que estava sufocando naquela época. Eu tinha tomado muitas cinzas, e eu mal conseguia respirar. Acho que também fui esmagado sob alguns escombros, mas minha memória disso é um pouco nebulosa. Garrett estremece ligeiramente. Ela não consegue entender o quão doloroso foi para ele. Ela tinha sido salva daquela tortura, pois sua morte foi rápida, mas a dele era um dreno lento, um arrepio de perder lentamente a vida de alguém. E ele era apenas uma criança naquela época, não era? Ela percebe, e essa revelação só piorou as coisas. Mas ele começa a sorrir. Antes de eu morrer, um homem me viu e começou a desenterrar-me. E quando ele fez, ele sorriu enquanto chorava. Eu não entendia como ele poderia ser tão feliz em me ver, e eu não podia deixar de me perguntar se eu poderia sorrir como ele fez. Eu ainda estava morrendo, e eu tinha desmaiado até então, mas eu acordei amanhã, sem ferimentos no meu corpo, e sem memórias da minha vida antes do incêndio. Ele ri levemente. Você quase pode dizer que eu nasci desse fogo. Eu vivi como normal a partir de então. Fui adotado pelo homem que me salvou, e morávamos aqui em Fuyuki. Claro, sempre me perguntei como sobrevivi naquele dia, mas meu pai faleceu de doença antes que eu pudesse perguntar a ele, e eu não sabia como descobrir a mim mesmo. E então, 10 anos depois, conheci a Nami. Seu sorriso se torna um pouco estranho, quase como uma mistura de um sorriso e uma careta. Foi ela que descobriu que eu tinha um artefato implantado dentro de mim, que curou quase todas as minhas feridas. É então que Arturia começa a fazer a conexão, e todas as peças do quebra-cabeça aparecem de repente. Naquela época, enquanto eu deitava a morte, o homem tinha implantado Avalon em mim. Garrett quase pode ouvir o som cômico da bomba que ele acabou de soltar. A resposta para a maioria de suas perguntas foi respondida até então, e Irisviel olhou para Shirou em choque e horror. Era seu pai. Ela fica em silêncio no final, mas a pergunta é clara para eles. Shirou fica em silêncio novamente, desta vez contemplando, antes que ele sorria. Sim, eu sei. Meu pai é Keritsugu, e meu nome é Emiya Shirou, e Irisviel. Arturia é tarde demais, enquanto Irisviel de repente cai no chão, inconsciente de todas as revelações repentinas que Shirou acabou de cair. É muito divertido para Shirou ver, na verdade, ver Arturia se preocupar com Irisviel, que é essencialmente sua mãe adotiva. Ele suprime outra risada quando Irisviel começa a murmurar palavras incoerentes, e então ele parou e grimaceu. Meu Deus, não sei o que dizer. Estou sendo influenciado por Merlin. Eu vou tomar isso como um elogio, Shirou. Não foi Ele só pode suspirar enquanto Merlin ri. Você sabe, eu nunca esperei estar de volta no Slime Dungeon, nem eu estava esperando ir para uma Y com alguém que não é Shirou. Isso me traz de volta, porém, comigo andando pela cidade emagrecida de Fuyuki, certificando-me de que eu não fico todo viscoso enquanto tira os lodo que povoam esta masmorra instantânea. Claro, eu estava matando os lodo naquela época, mas desta vez, vou ter outra pessoa para fazer isso. Então, como se sente? Pergunto à garota na minha frente, vendo enquanto ela empurra sua lança de ferro para frente. O lodo verde que ela esfaqueia balança por um momento antes de cair no chão. A garota então volta para mim, sorrindo timidamente. É bom, senhorita Nami. O nome dela é Wanda, uma das 58 aldeões de Dunstadia, e a única que aceitou minha proposta de ir caçar. Ela, realmente se parece muito comigo, com cabelos castanhos claros e olhos verdes escuros. Ela é mais nova, atualmente com apenas 12 anos, e obviamente mais baixa que eu, mas as semelhanças são bastante estranhas. Para dar algum contexto, depois que comprei livros de habilidades, Odd Manipulation, e fiz todos aprenderem a habilidade, deixei Oswald começar as melhorias da vila. Ele levou para casa a maioria dos adultos, no entanto, deixando as crianças para trás. E é então que eu perguntei se alguém estaria disposto a tentar caçar alguns monstros, ao que só Wanda respondeu. Como eu não sou um completo idiota. Eu também comprei um livro de habilidades para ela depois de perguntar que arma ela gostaria de tentar e fez dela uma lança de ferro básica para usar. No começo eu pretendia fazer a lança relativamente fraca, para que ela não apenas dominasse tudo do seu jeito, mas eu esqueci, Age of Babylon, e acabei com uma lança de ferro que aumenta sua força em 40, efetivamente fazendo a maioria dos slimes nesta forragem de identidade. O que tudo leva à nossa situação atual, com Wanda tomando as linhas de frente e caçando os slimes enquanto eu assisto por trás, ocasionalmente atacando quando necessário e vendo seu ex-nível lentamente subir, porque embora eu não tenha mencionado, e eu provavelmente deveria ter meu gamer, não tem uma função pare. O que? Eu tentei pela primeira vez quando Shirou e eu estávamos caçando gols naquela época, mas eu não conseguia encontrar nenhuma guia que me permitisse. Muito tempo se passou desde então, e um monte de atualizações e patches foi feito, mas ainda não há nenhuma opção partido. Bem, não como se isso me impedisse de nivelar o poder nivelando a garota. Ela está agora nível 6, um bom 5 níveis acima de seu nível anterior 1. É que, ela até ganhou, guarda de batalha, como uma nova habilidade de tudo isso. Sua manipulação de Odd está lentamente ganhando ex, e ela, Spear Mastery, está parecendo bonita no nível 4.
No geral, um resultado bastante frutífero que ela ganhou com uma ID de nível tão baixo. Agora então, acho que limpamos essa área. Eu indiferentemente digo, olhando em volta para as ruas agora esvaziadas. Pronto para passar para o próximo? Há outro. Wanda pergunta, segurando sua lança como apoio enquanto ela respira fundo. Eu pisco por um momento, imaginando por que ela parece tão cansada, antes que eu notei que sua resistência não está tão boa. A certo ponto eu rio um pouco, lembrando que esta foi a primeira vez que a menina tinha se movido tanto. Ah, mas você está obviamente cansado, então vamos voltar, ok? Milímetro. Ela acena ansiosamente, e eu sorrio. No pouco tempo que estivemos juntos, vim vê-la como uma irmãzinha, e não posso deixar de me sentir quente e fofa enquanto vejo a garota subir para mim com o sorriso mais brilhante que já vi. Ah, as alegrias de ser jovem. Vamos então. Deixando Slime Dungeon, voltando para Dunstadia de Yuriel, o falso fui o que ao nosso redor se despedaça na luz, e então aparecemos de volta no Dunstadia, localizado bem no meio da aldeia. Agora vá para sua mãe. Ela provavelmente está preocupada doente. Vamos de novo amanhã? Eu sorrio, brincando com o cabelo dela. Claro, agora fora você vai. E com isso, a garota foge, embora não antes de me dar um alegre obrigado, com um sorriso. Ah, eu me sinto tonto de como ela é doce. Eu deveria ter cuidado para não ter diabetes. De qualquer forma, agora que estou de volta aqui, posso ver que os 1000 pontos que dei ao Oswald foram bem gastos. A vila permanece praticamente a mesma por fora, mas com meus olhos místicos, posso ver que o poço de água infinita da aldeia foi atualizado para produzir mais água diariamente. As muitas macieiras plantadas ao redor da floresta deram melhores suplementos para garantir uma colheita maior, e sementes mais diversas foram plantadas. Suas roupas e ferramentas permanecem em grande parte iguais, mas eu posso facilmente corrigir o problema da ferramenta com o meu ferreiro. Eu não tenho uma habilidade, tecelagem para fazer roupas ainda, mas eu posso facilmente obter isso com alguma tentativa e erro. Claro, isso não garante totalmente que eles vão começar a ser capazes de economizar pontos para mais melhorias, mas é um bom começo. Oh, você está de volta, viajante Anami. Ouço a voz de Oswald por trás, enérgica e muito mais animada do que nunca. Eu sorrio quando me viro para encontrá-lo. Eu sou, e eu vejo que você fez algumas melhorias para a aldeia. Uma escolha inteligente em não fazer upgrades visíveis, já que as pessoas que podem querer extorquir você só verão uma vila simples. A boca dele se abre. Você notou tudo isso. Eu sou apenas observador. Eu digo descaradamente. Anvais, eu vou estar voltando agora. Mas, eu vou estar de volta em breve, provavelmente ao mesmo tempo. Oswald rapidamente fecha a boca e sorri. Então estaremos esperando seu retorno, viajante Anami. Ele então se curva para mim. E mais uma vez, obrigado. Não é nada realmente. Não é nada para mim, mas acho que não vão gostar que eu diga isso. Bem, eu vou estar indo agora. Até mais tarde. Com isso, o mundo ao meu redor desaparece. Saindo. E então, branco preenche minha visão enquanto me encontro no topo da mansão Ensber, com vista para as paisagens nevadas ao redor. Nada mudou muito nas minhas horas viajando por alguns mundos diferentes, embora pareça que Francis está novamente em Fuyuki, jogando alguns. O Galaga? Droga, que clássico. Garrett está atualmente com Shirou e Saber, desta vez ativamente envolvido em uma conversa com seu ex-rei, enquanto Shirou está calmamente desfrutando de uma xícara de chá ao fundo. Bom para ela. Eu me pergunto se eu vou ser capaz de ajudar este saber a recuperar as memórias do que passamos no mundo anterior. Deve ser possível com caleidoscópio, mas ainda não completei a busca para mudar o destino de Shirou. Na verdade, quais são os critérios para completar isso? Quero dizer, mudar o destino de Emi a Shirou realmente não diz muito, e infelizmente, meus olhos místicos não são capazes de olhar para a história e mecanismos do sistema gamer, então eu não sei como completá-lo completamente. Bem, eu vou descobrir isso como eu vou. De qualquer forma, agora que voltei, gostaria de ir e acabar com a mansão Matou para tirar Sakura, mas há vários problemas com isso. Ou seja, como um indivíduo conhecido como Matou Karia, não existe nesta linha do tempo. Ele morreu há vários anos, seja por causas naturais ou não é desconhecido, mas isso significa que ele não é o mestre do verdadeiro assassino, que é preocupante. Quem quer que seja o mestre de Assassin está escondido, incapaz de ser rastreado até mesmo pelos meus olhos místicos. Significa que quem quer que seja esse assassino, seu ocultação de presença, é forte o suficiente para se opor aos meus olhos místicos, o que pode ser muito ruim. Claro, isso depende se este assassino é ou não um aliado ou não, mas olhando para a maioria dos assassinos, eu aposto que não. Outro problema é Zouken, ou quem está ocupando o corpo de Zouken. Francamente, ele é muito poderoso para ser apenas um mago. Uma quantidade incrível de mancha e malícia está irradiando dele, e eu posso senti-lo mesmo de todo o caminho até aqui. Pode ser que ele seja muito mais forte nesta linha do tempo, ou que ele de alguma forma tomou o poder do coração do Graal. Ambas as possibilidades não são boas.
Eu franzo a testa enquanto eu brincava com a neve se acumulando no telhado, pensando no que fazer a seguir, porque honestamente, esta guerra está agora presa em um impasse, sem que nenhum dos mestres esteja lutando pelo Graal, e eu não tenho ideia do que fazer. Quero dizer, eu poderia usar meus olhos místicos para olhar para as infinitas possibilidades do futuro, mas isso leva muito tempo, tempo que eu poderia usar para algo muito mais produtivo. O que fazer? Passo algum tempo sentado no telhado, fazendo pequenos bonecos de neve enquanto penso no que fazer. No final, eu nunca descobri o que eu queria fazer, mas não querendo perder meu tempo sentado aqui constantemente, eu decido pular para o Gold Dungeon de um tempo atrás e treinar, você sabe, nivelar minhas habilidades e outras coisas. E assim eu ative meu Create, ID, e o mundo ao meu redor se transforma em branco. Lentamente Shirou abre os olhos, vendo o céu azul brilhante que o cumprimenta. Ele pisca, antes de se empurrar para cima e ver o campo de flores ao seu redor, e a torre branca alta que fica no centro deste mundo. Ah, isso era claramente Avalon, mas ele não estava apenas assistindo Garrett e Arturia conversando, ele dormiu. Oh, você está de volta. Ele ouve Merlin dizer, e ele se vira para vê-la casualmente sentada diante de uma mesa branca de porcelana, desfrutando de uma xícara de chá quente. Não estamos na torre? Ele pergunta, e Merlin dá de ombros. Eu queria uma mudança de cenário. Ela diz, e por mais frágil que fosse essa desculpa, ele acena e se senta ao lado dela. Eles passam algum tempo no silêncio, apenas acompanhados pelo suave vento balançando enquanto bebem o chá que apareceu em algum lugar. O chá também tem um gosto estranhamente semelhante ao que ele fez. Espere. Foi aqui que o jarro desaparecido foi? Ele achou a falta do chá que fez ontem à noite um pouco estranho, mas agora ele tem uma ideia de onde poderia ter ido. E parece que Merlin também sabia, vendo aquele sorriso presunçoso que ela tem no rosto. Ele cede, no entanto, vendo que era apenas chá e não algo importante como suas roupas. Você não tem nenhuma pergunta, Shirou? Eu tenho muitos. Ele responde sem rodeios, mas vou perguntar um. E o que seria isso? Como eu usei o seu nobre Phantasmon? É a pergunta que mais o incomoda. Dos 4 seres que residem dentro dele, Merlin é o que ele está sincronizado com menos. Ele não conhece nada da história dela, nenhum dos poderes dela, nenhuma de sua alma. Ao contrário dos outros 3, Merlin está vivo, e além disso, ela é uma caster. Sua verdadeira afinidade é a das espadas, e entender a história de uma lâmina é fácil para ele. E ainda assim, ele de alguma forma conseguiu usar. Jardim de Avalon é um nobre Phantasmon enigma conhecido como Merlin é capaz de usar. Você está olhando para ele do ângulo errado. Ele pisca para ela, e ela continua. Sua habilidade de se sintonizar com espadas-se devido à sua estranha alferia que você acidentalmente criou. Sua análise estrutural, juntamente com sua afinidade com espadas, permite que você faça como tal. Eu, no entanto, sou diferente. Ela coloca a mão em seu peito, no topo onde a baia mística estava. Eu estive com você por muito mais tempo. Seu corpo e alma sintonizaram Avalon, e eu para você. Nossas almas foram inevitavelmente entrelaçadas. Ela puxa a mão para trás, antes que o Kojiki Kiyomitsu apareça de repente em suas mãos. Claro, assim como você é capaz de usar meus poderes, eu sou capaz de usar o seu. Compreensivelmente, assim como você é incapaz de manifestar completamente este mundo, eu sou incapaz de fazer uso completo do seu. Ela diz, dissipando a katana e sorrindo. Você é humano, e eu não sou. No entanto, se isso acontecer de mudar, então talvez nossa conexão possa mudar também. Você quer dizer, se eu me tornar um espírito heróico? Ela acena, embora pareça bastante surpresa. Bem, sim, esse é um exemplo amplo. Mas, não se preocupe. Sua amiga evoluiu além da humanidade, e tenho a sensação de que ela está fazendo tudo o que pode para ajudá-lo a fazê-lo também. Ele pisca, e então abre brechas. Espere, a Nami não é mais um humano? Claro, Merlin diz como se fosse a coisa mais normal. São só vocês dois que desafiam a população em geral. Afinal, que mago pode se mover em velocidades rivalizando com servos, ou voar indefinidamente como alguns casters? Nem mesmo os cavaleiros de idade tinham isso. No entanto, enquanto a Nami tem plena ascensão, você não tem. Claro, isso não significa que não podemos enganar o sistema. Merlin ganha um sorriso presunçoso por isso, e por alguma razão inexplicável, Shirou de repente sente seu futuro clamando por ele. Sinos de alarme soam em um futuro distante, e ele não pode deixar de se preocupar com o que o mago da flor faria com ele. Agora, eu sinto que nós descansamos para o suficiente. Você não concorda? Shirou se vira para ela lentamente, ainda um pouco lento da bomba que ela acabou de cair, mas ele vê seus olhos, e o brilho que brilha dentro, e ele não podia deixar de sorrir. Traços dos heróis que ele guarda dentro começam a infiltrar-se em sua psique, e como ele está, ele dá vários passos para trás. Como sempre. Ele pergunta, e ela sorri. Como sempre. A equipe de Merlin aparece em sua mão, a mesa e as cadeiras desaparecem, e os ventos são chutados para frente enquanto Shirou corre para frente, sua lâmina colidindo contra sua equipe. A batalha deles duraria algumas horas, como sempre acontece. Espada colidiu contra o pessoal,
velocidade contra Magecraft, habilidade contrariada por instinto. Tornou-se quase uma rotina para eles ter spars como este, mesmo porque Shirou sugeriu depois que ele ouviu Merlin murmurar com muita mão que ela estava se sentindo um pouco dolorida por não se mover. Sendo a pessoa que ele era, Shirou levou literalmente. Ela gostou, não só porque a ajudou a sincronizar lentamente com ele, mas também porque ele passava seu tempo simplesmente entretendo-a. Desde quando Avalon foi implantado dentro dele, ela ganhou interesse no sobrevivente daquele evento catastrófico. Ela o viu crescer, viu sua vontade de ajudar os outros, o viu treinar sua nave em um método fracassado. Ela estava com ele quando a pessoa conhecida como Tsunaka Nami entrou em sua vida, quando ela revelou aquele mundo estranho, quando ele e seu servo estavam presos naquela cidade falsa, e quando juntos, eles derrubaram o Graal. Os anos que ela passou a vê-lo cresceram o respeito que ela tinha pelo garoto, e agora que eles realmente se conheceram, ela podia sentir que o interesse se transformava em outra coisa. Pela primeira vez, ela tem um amigo. Merlin é um trapaceiro, um indivíduo desvinculado pela moralidade e regras, cuja existência empurra contra a da sociedade. Mas embora ela possa não ser totalmente humana, a solidão que ela sente, presa nesta bela gaiola é enlouquecedora. A confiança que ela uma vez tinha desaparecido quando ela não viu nenhuma maneira de escapar. A personalidade alegre que ela tinha ficado obsoleta como não havia nada para compartilhá-lo. Sua propensão para brincadeiras lentamente seca como não havia ninguém para vê-lo. Tudo o que restou dela foi a missão que ela tinha estabelecido para si mesma, para ver a humanidade progredir até o seu fim. Mas mesmo ela sabia o quão frágil era tal missão. Afinal, tudo neste mundo está sujeito à entropia, não é? Para Shirou, ela tem gratidão eterna, pois ele era o salvador que ela nunca soube que precisava. E para ele, ela se oporia alegremente ao mundo. Enquanto isso, de volta à mansão em Sver, o tempo com certeza voa quando não pagamos atenção a ele. Arturia menciona enquanto olha para o céu escurecendo lá fora. Garrett olha para fora também, antes de finalmente perceber quanto tempo ela passaria falando com seu rei. Eu sinto muito. Eu não notei. Para suas desculpas, Arturia simplesmente ri, antes de colocar um dedo sobre seus lábios. Certifique-se de ficar quieto. Eu não acho que você deseja acordar o seu amigo lá, não é? Silenciosamente, como Garrett também percebe que Shirou tinha em algum momento adormecido, Arturia olha para o menino. Estranhamente, quando ela olha para ele, ela sente uma leve dor de reminiscência dentro dela, como se o menino fosse alguém que ela conhecia há muito tempo. Ela não pode deixar de se perguntar por quê. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!